Era uma vez, num lugar muito, muito distante, dois jovens que resolveram descer do seu apartamento e ir para a rua perguntar para as pessoas sobre contos de fadas. Bem-vindo, bem-vinda ao Easy Português e a gente vai falar sobre contos de fadas com as pessoas aqui. Você conhece contos de fada? Acho que sim. Conheço algumas histórias de contos de fada, talvez menos do que eu gostaria. Eu conheço, acho que bastante, mas nunca me envolvi muito com a ideia de ficar lendo, levando a sério. Conheço, né? A gente aprende mais, a maioria na infância. E o senhor conhece alguns contos de fada? O que é conto de fada? Histórias que provavelmente o senhor ouvia quando era criança. Ah, quando eu era criança. Quase nem lembra mais, né? Porque faz muitos anos. Vários. Muitos. Você pode citar alguns? Bela e a Fera, Rapunzel. Tem Chapeuzinho Vermelho, Gato de Botas. Os contos de Grimm Quais são os contos de Grimm? são muitos. São muitos. A Rapunzel. Rapunzel, isso aí. Chapeuzinho Vermelho, Que mais? Branca de Neve e Sete Anões, Os Três Porquinhos. Cinderela, A Bela Adormecida, João e Maria. Acho que são esses mais conhecidos. Ninguém fala a minha história preferida. Vou contar a história, assim. O meu preferido é de um menino que não é menino. Pinóquio. Ele só vai virar ser humano se ele contar a verdade. Pinóquio. E a senhora teve filhos, filhas? Tenho 4 filhos, 4 homens. E a senhora contava histórias para essas crianças, para esses adolescentes? Contava. Tem um filho meu que eu cantava aquele boi, boi da cara preta para ele dormir, ele chorava que ele ficava com medo, que é uma musiquinha, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Então, em vez de ele dormir e ficar tranquilo, ele chorava, né? Então eu parava de cantar. E sua mãe te contava essas histórias? Como você teve acesso a essas histórias? Eu assistia muito filme da Disney quando era menor. Branca de Neve era o meu favorito da vida. Mas acho que mais isso mesmo. Aí depois a gente contava, mas com um livrinho e tudo mais, mas a gente assistia primeiro na Disney. Tem alguma história que ele adorava? Falava assim, conta de novo, mãe. Não, tem um que ele é adotivo, né? Então eu comecei a contar como é que eu adotei ele e tudo, né? Então ele gostava. Eu falei, mãe, conta aquela história de novo, a minha história. Então eu contava de novo como é que foi, né? E ele gostava. A minha realidade não era tanto contos de fadas, era mais a imagem que eu tenho da minha mãe lendo fábulas de La Fontaine, que logicamente também tem um outro elemento e tem a ideia da formação. Você vai pensar que por trás dos contos de fadas ou das fábulas, qualquer elemento, você tem uma ideia de construção de uma moralidade coletiva e a gente volta para o conceito da virtualidade. Você tem uma virtude que você quer destacar. Conhece a história da Branca de Neve? Uhum. E o Sete Anão? E os 7 anões. Sabe o nome dos 7 anões? Não. Eu só sei o nome da Branca de Neve. Nome dos 7 anões. Vamos lembrar os 7? Peraí. Feliz, Soneca, Dunga, Mestre, Atim. Faltam 2. Nome dos 7 anões. Você consegue lembrar? Consigo. Uma parte. Provavelmente tem que fazer uma força aí. Ai, Jesus Cristo. O nome de cada um dos 7 anões. Vamos lá. Dunga, Zangado, Feliz, Mestre, Atim, Dengoso. Eu já marquei 4. 4. Faltam 3. E agora não lembro. Faltou o Dunga. O Dunga, que é o orelhudo. Ah, sim. Aquilo que todo mundo quer.
Alegre. Outro nome? Feliz. 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 Assim, hoje a gente chamaria ele de fofo. Ai, eu lembro. Não lembro o nome dele, é um bonzinho. Dengoso. Dengoso, é verdade. Um que dorme muito. Soneca. 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 Gente, é muito difícil trabalhar sob pressão desse jeito. Uma pausa para os comentários. E eu queria convidar você a se tornar um membro do Easy Português. Quem sabe a gente pode ajudar você a contar suas próprias histórias em português. Lá você vai ter mais vocabulário, você vai ter oportunidade de escrever, oportunidade de interagir com o time do Easy Português. Então, considere se tornar um membro acessando o link aqui na descrição. Se você pudesse perguntar alguma coisa para o espelho da verdade, o que você perguntaria? É impublicável. Espelho meu. E você consegue contar a história da Branca de Neve para mim? Consigo. Ela era uma princesa nascida e ela provocou a inveja de uma bruxa que não foi convidada para o nascimento dela. Olha. E a bruxa fez uma... Não foi isso, não. Essa aí é a Bela Adormecida. Essa é a Bela Adormecida. A Branca de Neve é princesa, morava no castelo com o pai e a madrasta. E é uma madrasta má, que não gosta dela e acha ela, né? Não quer que ela seja mais bonita. E ela chegava na frente do espelho e falava: Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonita do que eu? E daí o espelho aponta que, na verdade, agora a mais bonita de todas é a Branca de Neve. E aí um dia ela contratou um caçador que foi incumbido da tarefa de levar a Branca de Neve para o meio da floresta, matá-la e trazer o coração dela como prova. Branca de Neve descobre e ela foge para a floresta e na floresta ela encontra uma casinha. Ela estava perdida numa floresta, encontrou uma cabana com 7 anões que quiseram ajudá-la, né? E Branca de Neve. Aí tinha um lobo. O lobo é da outra história. E ela se apossou da casa. Eles acabaram estranhando no começo, mas acabaram gostando. Quando a madrasta se dá conta de que ela está viva, ela manda envenenar, ela se transforma numa figura mais idosa, mais velha, mais confiável. Um dia ela... Ih, deu branco. Ela comeu uma maçã envenenada, né? E aí dá um maior quiprocó lá. A bruxa briga, vai atrás, dá a maçã para ela, ela pluft. Come a maçã Come e a maçã. puft. Aí ela ficou dormindo, os 7 anões fizeram um caixão pra ela, uma caminha, ela ficou dormindo. E aí, eu não lembro direito como entra o príncipe na história, mas eu sei que em algum momento... O príncipe aparece sempre no final. Do nada, né? Não faz nenhum sentido, gente. Ele não faz sentido, mas enfim. Acordou ela com um beijo. Num caso de assédio um pouco problemático atualmente. Sim. Atualmente dá para problematizar. E aí vai lá, dá bitoquinha nela e... É isso, gente. Ela acorda, eles vivem felizes para sempre. Aquela história toda de conto de fadas, né?
E essa foi a nossa história de hoje. Continua contando essa história nos comentários. Não se esquece de curtir, de seguir a gente e de considerar se tornar um membro do canal. E é isso. E viveram felizes para sempre.